Tenho a honra, o prazer, a satisfação em receber o Dr. José Bento. Como vai? Tudo elegante, bom? Otimista. Muito obrigado. Temos que ser, né? Temos que ser. É isso aí. Vamos falar sobre dores pélvicas. É isso aí. Essa dor aqui, a gente costuma falar dor no ventre? Exatamente. É exatamente essa região. Um pouquinho abaixo do umbigo, que vai até a região do pubis. É nessa região da bacia, do baixo ventre. Bom, e o que tem nessa região? Tem útero, tem ovário, por isso que as mulheres, quando têm dor, o primeiro médico que elas procuram é um ginecologista, tem intestino, tem bexiga e tem músculo, que muitas vezes se esquece que tem músculo. Às vezes é uma dor muscular. Exato. Tá. Olha aí, as causas. Então, lógico, está lá encabeçando então o ginecológico. Então, o ginecologista que é o primeiro, que dá o primeiro aporte, né? O primeiro cuidado a essa mulher. Depois, as infecções urológicas. Existe uma síndrome da infecção da bexiga, é uma síndrome de infecção urinária de difícil tratamento. Gastrointestinal, pode ser a síndrome do intestino irritável, pode ser só uma disbiose. Uma disbiose é um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins do intestino, muitas vezes para alimentação ruim, muitas vezes pelo estresse, pela ansiedade. Tudo isso pode aumentar a quantidade de bactérias ruins e isso dá uma disbiose, esse desequilíbrio entre essas duas bactérias, as boas e as ruins. Isso faz com que você, então, tenha dores abdominais. E a musculoesquelética, a síndrome miofacial. Às vezes é uma infecção, é um processo inflamatório da musculatura que tem na pelvis. Tem o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é toda aquela estrutura muscular que segura todos os órgãos pélvicos dentro do abdômen. Em cima, nós temos o diafragma. No abdômen, nós temos o reto abdominal. Atrás tem uma musculatura lombar muito potente. E embaixo, como é que segura? É uma rede de músculo chamada assoalho pélvico. É isso que segura todos os órgãos, intestino, bexiga. Faz uma caixinha, exato, fica bem protegidinho. Exatamente. Só que a parte mais fraca qual que é? É o assoalho pélvico. Então, quando você faz força para evacuar, você força o assoalho pélvico. Tá. Quando você faz qualquer força no seu abdômen, vai pegar peso, é o assoalho pélvico que sofre. Então, por isso que existem essas herniações, que são mulheres que têm bexiga caída, intestino caído, têm dificuldade para urinar ou têm perdas urinárias, tudo isso por forçar demais esse assoalho pélvico. E, às vezes, uma síndrome miofacial, um processo inflamatório dessa musculatura pode dar essa dor crônica pélvica. Ui, crônica. Então é uma cólica persistente, se fosse então, uma cólica. Vamos separar o que é crônica e o que é aguda. Perfeito. A dor crônica é quando você já está mais de 6 meses com a dor. Então, essa é uma dor crônica. Porque, às vezes, vai melhorando, você toma um chazinho, você faz uma atividade física, aumenta a vascularização, diminui o processo inflamatório local, melhora a dor, você melhora a sua alimentação. Sem você perceber, você melhora a sua alimentação, então as bactérias boas crescem, as bactérias ruins diminuem, você sai da quarentena, você já se sente melhor, isso diminui o estresse. É impressionante, eu nunca tratei tanta herpes genital, herpes zoster como agora. Por conta do estresse, doutor? Por causa do estresse. As pessoas em casa estão estressadas, coitadas. Deveria ser o contrário, né? Você não está trabalhando, está tranquilo, você acorda a hora que você quer, você vai dormir a hora que você quer, mas pelo contrário, gozado que a gente precisa da nossa rotina, a gente precisa do contato com as outras pessoas para a gente diminuir o estresse. É impressionante como eu estou tendo muitos casos de herpes genital, herpes labial, por causa disso, por queda de resistência, por estresse. E o pior, que essa resistência, quando diminui, quem que abre porta para quem? Para o coronavírus. Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de estresse. Você procurar fazer uma meditação, você procurar melhorar a sua alimentação. Não vamos diminuir o açúcar. O açúcar é um alimento, é o principal que faz aumentar aquelas bactérias ruins. Isso cria disbiose, o carboidrato. Então procure mais alimentos
de verdade. Então, frutas, hortaliças, verduras, o kefir. O kefir é um probiótico potente, é um alimento fermentado naturalmente. A kombucha, fermentado naturalmente. O iogurte natural. Então, hoje eu tive uma aula com a nossa nutricionista, eu falei assim, eu vou falar sobre intestino, eu vou falar sobre desbiose, porque ninguém fala sobre desbiose. Exato. E a Juliana deve estar até assistindo. A Juliana Santa Maria, obrigado pelas dicas, hein, Juliana? Eu falei que ia falar aí, ó. Bom, e o que pode ser? Dor pélvica de causa ginecológica. Bom, o ginecologista, então, primeira coisa que ele precisa ver é uma gravidez. Uma gravidez aonde, doutor? Uma gravidez fora do útero. Às vezes uma gravidez ectópica, uma gravidez nas tubas, uma gravidez no ovário, uma gravidez na pelvis, pode acontecer. A tuba uterina, ela foi feita para captar o óvulo, a fecundação é feita dentro da tuba uterina e aí essa viagem, através dos microcílios, o embrião vai indo até chegar na cavidade uterina. Só que, às vezes, ele não chega até a cavidade uterina e se instala na tuba uterina. Ou ele pega ao contrário, ele acaba indo do lado ao contrário, na contramão, e acaba caindo na pelvis. E aí gruda no ovário, às vezes gruda até no intestino, é uma loucura. Às vezes gruda no fígado, é uma loucura, porque o tecido embrionário, ele está ávido para oxigênio, para sangue, para se nutrir. Então ele vai para a bexiga, ele vai para o intestino, às vezes ele vai, é raríssimo, graças a Deus, e muito grave, porque é uma gravidez que não chega ao termo, quer dizer, precisa ser operado antes. Então uma gravidez ectópica é uma causa de dor pélvica. E a gravidez, às vezes, no início da gravidez, pode dar um pouquinho de cólica, pode dar um pouquinho de dor, é normal. Imagina o útero. O que o útero é? Ele é um bolinho de músculo. Ele só sabe fazer uma coisa, ele só sabe contrair. Então, quando você tem o crescimento de um saco gestacional dentro do útero, o que ele faz? Ele contrai. Então, é normal, a contração durante toda a gravidez. Agora, é uma contraçãozinha, é uma dorzinha. Não é uma dor forte. Se for uma dor forte, tem que comunicar ao médico. Uma ovulação. Ovulação, o alemão chama de Mittelschmerz, é a dor do meio. Quer dizer, é aquela dor que acontece na metade do ciclo menstrual. Menstruou, você passa 14 dias, ao redor do 14º dia você tem um cisto ovariano, que é o folículo, cisto folicular. Esse cisto se rompe para dar saída, então, ao óvulo. Essa rotura ovular, esse líquido que cai na cavidade abdominal, em algumas mulheres dá dor. Mas uma dor chata. Ah, é? Uma dor chata. Tem mulheres que são operadas por causa dessa dor, de tão forte que pode acontecer. Cai um líquido na cavidade abdominal, dá uma inflamação, uma peritonite localizada e dura 1, 2, 3 dias, depois passa. Tá. Então, mas todo mês se repete? Todo mês se repete. Tá. E aí você já fala isso para o médico, porque muitas vezes essas dores você diagnostica só com a conversa com a paciente. Não precisa nem examinar, só com a conversa da paciente. As características da dor você faz o diagnóstico. Pode ser uma doença inflamatória pélvica, normalmente por clamídia, trachomatis e gonorreia, gonococo, que pode dar. E é muito grave porque isso pode levar a uma dor crônica e pode levar a uma infertilidade. Então, precisa ficar muito atento aos corrimentos vaginais, principalmente os corrimentos mais amarelados e quando vem acompanhada dessa dor pélvica. A endometriose, que é a nossa campeã da dor pélvica na mulher de causa ginecológica. Endometriose é quando aquele endométrio sai para fora do útero, toda vez na menstruação e acaba grudando na cavidade abdominal, é a maior causa hoje de infertilidade. Os cistos e os miomas podem ser cistos fisiológicos, podem ser cistos com alguma patologia, pode ser até um tipo de câncer, normalmente não é. Cisto do ovário, normalmente não é. Lógico que um cisto numa mulher com 60 anos de idade, você já fica mais preocupado, porque essa mulher não está mais ovulando. Os miomas, dependendo da localização deles, se eles estão dentro do útero principalmente, se eles estão na parede uterina, eles podem dar muito mais dor. As infecções vaginais, como nós falamos, as DSTs, varizes pélvicas. Então, mulheres que têm essa mania de praticar
o coito interrompido como método contraceptivo pode ter varizes pélvicas. Então pode ter uma dilatação das veias que vão irrigar toda a região pélvica e isso pode dar dor. E pós-relação sexual. Normalmente pós-relação sexual precisa ver se não é falta de lubrificação, se não tem nenhuma infecção vaginal, se você está tomando pílula anticoncepcional, porque isso faz diminuir a testosterona e pode diminuir também o estrogênio, isso diminui a lubrificação vaginal e causa dor na relação sexual. Bem explicado, né? Super uma aula. A gente tem perguntas do pessoal de casa, um minutinho que a gente já começa a responder. Tô aqui. Porque os kits acabam. Perguntas para o Dr. José Bento, a primeira é da Sônia, e diz: tenho dor no lado esquerdo da pelve quando faço esforço físico. Será que é por conta do cisto no ovário? Bom, então, a Sônia já coloca, será que é por conta do cisto? Ela não pergunta se é de um cisto. Então ela já tem esse cisto no ovário. Se tem esse cisto no ovário, Sônia, se for um cisto fisiológico, que eu falei, 14º dia, rompe o cisto, ele desaparece. Esse cisto se transforma numa glândula que chama-se corpo lúteo, que vai produzir progesterona. Então, ele desaparece por completo. Agora, se você está falando se é por conta do cisto, é porque esse cisto está persistente. Cisto persistente não é normal. Provavelmente, então, deve ser esse cisto, precisa ver o que é. E qual é a maior causa desses cistos que aparecem no ovário? Endometriose. Então, veja se não é endometriose. Próxima pergunta é enviada pela Roseli. Tenho dor pélvica no lado esquerdo e no meu último exame deu líquido livre pélvico. Isso seria por causa do cisto que rompeu? É normal? Sinto uma dor incômoda e o médico me receitou um remédio que também é usado para diabetes. Gostaria de saber se é eficaz. Muito bem, Roseli. Então vamos lá. Primeiro, líquido livre na cavidade abdominal, que às vezes está fazendo ultrassom e o médico identifica. Se a paciente não está sentindo nenhuma dor, pode ter líquido livre na cavidade abdominal? Pode. Menstruação, tem o refluxo menstrual, tem líquido livre na cavidade. Rotura de cisto, como você disse, às vezes é um cisto fisiológico, na ovulação, tem líquido livre na cavidade. Mas se a paciente está com dor, ela está com dor, está incomodando, ela tem dor na relação sexual e tem um corrimento, faz o exame, deu líquido livre na cavidade abdominal. Opa, será que não é pus? Às vezes é pus já é uma infecção pélvica, chama-se DIPA, é uma doença inflamatória pélvica aguda, precisa ser tratada. Bom, no seu caso, você coloca aqui, será que é por causa do cisto que rompeu? Então, ela tinha um cisto, provavelmente. E ele deu esse remédio para diabetes, é a metformina. Metformina é um medicamento que a gente usa para diabetes, para quem tem ovário policístico. E o ovário policístico, a mulher a síndrome do ovário policístico já fala, o ovário tem vários cistinhos, rompeu um cisto e aí teve esse líquido dentro da cavidade abdominal. Então, provavelmente, eu estou imaginando, porque ela está tomando metformina. Sim. Ajuda muito, muito. Mas, Roseli, não ajuda nada se você não emagrecer, se você não melhorar a sua alimentação, se você não fizer atividade física e tomar vergonha na cara. Precisa, hein? Isso é importantíssimo, é a sua vida que está aqui em jogo. Porque se você não fizer nada disso, você pode desenvolver uma síndrome metabólica. Você pode ter hipertensão arterial no futuro, quando você tiver 50, 60 anos de idade. Você pode desenvolver uma hipertensão arterial, pode desenvolver uma obesidade e aí quem vai pegar ela? O corona. Que são as pessoas que estão mais morrendo hoje nos hospitais, são essas pessoas que têm fatores de risco, e são esses fatores. Então, cuida da sua saúde. Você não quer que o corona te pegue? Então, cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação. Para de tomar refrigerante, para de comer açúcar, para de comer carboidrato e faça uma atividade física. Perfeito. A próxima pergunta é da Lucélia. Tenho essa dor pélvica no período fértil. Estou com 46 anos. Isso pode ser um alerta para a menopausa próxima? Pelo contrário, Tá. Pelo contrário, Lucélia, cuidado, você está ovulando, cuidado. Se você tem uma dor na época fértil, você está ovulando, está rompendo esse folículo, que é o folículo ovulatório. Se está rompendo com 46 anos... Está longe da menopausa. Está longe da menopausa, minha querida, parabéns.
Doutor José Bento, muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco. Agradeço, nessa época toda, nesse feriado. Nossa, não é? Doutor José Bento é médico ginecologista e alvo da nossa admiração. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br. DR de doutor, drjosebento.com.br. E o Instagram do Dr. José Bento é @josebento. @josebento. Muito obrigada. Eu que Nos agradeço. vemos em breve. É isso aí, se Deus quiser.